Muito bem, então, boa tarde a todas, a todos, a todes. Sejam muito bem-vindos à nossa tarde aqui, que nós vamos tratar sobre cultura cigana, e que é um assunto muito importante para todos nós. Acho que a grande beleza do GPEA, que a Michele e todo mundo, todos e todas nós conseguimos colocar no gene do GPEA, trazer o entendimento da diversidade, entendimento de todos os povos, de todas as culturas. Eu acho que talvez essa seja uma das muitas características que o GPEA tem, que torna ele tão belo e tão importante, especialmente nesse momento que nós estamos passando. Então, vamos ter essa tarde de grande aprendizado aqui com o Aloísio e com a Priscila, e começando com o Aloísio, que também vai poder se apresentar melhor para a gente nessa tarde. E vamos passar para ele, e ele faz o início da apresentação dele, e depois, no final, a gente pode fazer contribuições, perguntas, e que a gente que tenha liberdade também nessa tarde para interagir. Aloísio, está preparado aí? Enquanto o Aloísio não... Acho que ele deve estar se deslocando de lugar ali para se preparar. Não sei se vocês viram lá no grupo, mas nós subimos, inclusive a Tati também está por aqui, nós subimos lá no grupo, no canal do YouTube do GPEA, os nossos encontros anteriores aqui do curso. Se por acaso alguém perdeu e quiser reassistir, ou se assistiu e quer relembrar, né, neste momento, sempre bom reviver esses momentos nossos aqui juntos, podem ir lá e conferir no canal do YouTube do GPEA. Eu agradeço, Rô, porque eu perdi o evento do Irineu na ocasião e eu não pude. Nossa, faz uma falta quando a gente não ouve essas coisas, a gente se renova, né? Muito bom. Aliás, agora eu soube também que tem um evento amanhã com a Michele, né? Então... Temos. Michele está super solicitada, né, Michele? Amanhã vai ser super legal, gente, porque vai ser o Lef, eu e a Maria, esqueci o nome dela, lá da Venezuela. Uhum. E hoje eles pediram para fazer o teste de se estava tudo bem, e foi um reencontro latino-americano, viu? Um monte de gente que não é do dia, mas é do evento, né, que estava lá testando. Foi muito legal, acho que vai ser muito bacana. Vai ter tradução simultânea, uma menina da Colômbia que faz doutorado na FURG, que vai traduzir do português para o espanhol e vice-versa. Parece que é um menino que vai traduzir do português para o espanhol. E a Mi, Oi. Só aproveitar um esclarecimento. O Ciência com Consciência amanhã, né? Isso. 15 horas Brasília ou 15 horas Cuiabá? 15 Cuiabá. Importante pergunta. 16 para ti. Tá ótimo. Beleza. Pessoal, boa tarde. Eu caí, boa mas tarde, já voltei. Aloísio. Caiu, Aloísio. Levanta, meu. Vai, Rô. Aloísio, então tá contigo, tá? Qualquer coisa, estou por aqui também. Tá bom. Eu tinha preparado uma apresentação, mas eu não estou conseguindo baixar ela no celular. Então, eu abri ela no computador e vou seguir ela aqui, tá bom? Se você quiser, será que você não consegue mandar ela para mim? Consigo. Qual que é o Pois seu manda, e-mail? Lu. Eu quero começar, gente. Manda agora pro Romário, mas depois você manda pra gente também no grupo. Ou manda no Zap agora no grupo. Eu vou abrir o WhatsApp aqui no computador, porque se eu tiro do aplicativo Zoom, ele está destravando e está caindo. Vou abrir o WhatsApp no computador, aí eu mando de lá. A Pri não pode começar para ir adiantando? Pode ser também. Vai, Pri. Você está preparada com a sua apresentação aí, Pri? Faz horas. Então vamos lá. Na verdade, achei que eu ia ser a primeira. Pode compartilhar, então, a sua tela e vamos começar com você. Tá, tudo bem. Não, como que eu não perdi, Renato? Socorro. Aqui embaixo, apresentar agora,
E aí você pode clicar em uma janela e selecionar o arquivo se estiver aberto, ou você seleciona a tela inteira. E aí a gente vai ver toda a sua área de trabalho. Muito bem. Priscila? Deixa os dois. Já vou, gente, peraí. Agora vai. Tinha dado certo aquela... Agora, há um tempinho atrás. Foi, né? Isso, tá vindo de novo. Bom, vamos lá então. A temática da apresentação de hoje é cultura cigana. Eu sou a Priscila, sou doutoranda da Michele, estou no primeiro ano do doutorado, e essa é a temática que eu vou pesquisar também no doutorado. Minha apresentação de hoje, ela vai ter como base um artigo, que eu vou apresentar para vocês agorinha. Eu só quero registrar agora no início que essa arte que vocês estão vendo aí, que vai estar na maioria dos slides, ela é de uma artista cigana austríaca, chamada Seija Stojka, que foi prisioneira no campo nazista de Auschwitz, onde mais de 4.000 ciganos perderam suas vidas em câmara de gás. Então, ela é uma sobrevivente de todo esse processo ruim que a gente já conhece da história, e, após sobreviver, ela fez essas artes que vai me ajudar na apresentação de hoje. Vamos lá. Esse é o artigo, então, que vai ter como base a apresentação, que tem o título Justiça Ambiental, Direito à Cidade e Ciganos Calon, da Érica dos Santos Tolentino. Esse artigo, ele traz como base dois conceitos principais, que é a justiça ambiental, do Henri Axelrad, e direito à cidade, do David Harvey. Então, a autora ela vai procurar nos mostrar como que os ciganos Calon convivem ou se situam dentro desses dois conceitos dentro das cidades. É o que a gente vai ver na apresentação de hoje. Então, no artigo, ela começa falando sobre a influência do sistema capitalista diante desses dois conceitos. Primeiro, ela aponta que a exploração da natureza e do ser humano faz parte desse sistema e que influencia esses dois conceitos no contexto da cidade. Porque a gente sabe que o sistema capitalista, ele tem como principal alvo a exploração tanto da natureza como do ser humano. Depois, a manutenção e aumento dos lucros, que a gente sabe que os lucros sempre vão para a minoria, geralmente para a mão dos grandes empresários. E depois, o incentivo ao consumo como um padrão de vida, já que esse sistema tem que ser mantido de alguma forma, precisa da exploração do ser humano e da natureza para ser mantido, então, eles pregam o consumo como algo necessário, como algo que precisamos para viver, e através dessa ideia que eles nos passam, de se apropriar da nossa consciência, dos nossos desejos, que necessitaríamos desse consumo desenfreado, que contribuem para a manutenção desse sistema até os dias atuais. Aí depois, a gente entra num dos conceitos que será trabalhado, que é a justiça ambiental. Acho que a maioria das pessoas que são de GPEA já conhecem, já trabalharam com esse termo, mas para os que não conhecem, esse é um termo bem usado nas pesquisas atualmente, e esse termo surgiu nos Estados Unidos, por meio de outro termo, que é o racismo ambiental. Como que esse termo surgiu? A gente sabe que as cidades, elas são ocupadas por pessoas ricas e pobres de diferentes grupos, mas sempre nessas cidades tem os lugares onde os ricos vão ficar e os pobres vão ficar. E nos Estados Unidos, no período em que houve construção de fábricas, percebia-se que os negros sempre estavam localizados, moravam e viviam nos lugares onde os rejeitos dessas fábricas eram despejados. Então, isso foi tratado e estudado como um racismo ambiental. Só que, com o passar dos anos, percebeu-se que a questão não era somente a raça, não era somente a cor da pele, mas também o contexto social em que essas pessoas estavam inseridas. Então, aí, diante desse processo, desse contexto, que surgiu o termo justiça ambiental, que o Axelrad fala que são sobre os mais pobres e os grupos étnicos desprovidos de poder, que recai desproporcionalmente a maior parte dos riscos ambientais socialmente induzidos, seja no processo de extração dos alimentos naturais, seja na disposição de resíduos no ambiente. Então, a gente percebe que, de forma geral, o que seria a justiça ambiental? Seria recair sobre os mais pobres, as pessoas em estado de vulnerabilidade, todos os riscos que a degradação da natureza pode causar.
O outro conceito é o direito à cidade, que a gente traz aqui do David Harvey. Ele diz que o direito à cidade está muito longe da liberdade individual de acesso a recursos urbanos. É o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade. Além disso, é um direito comum antes de individual, já que essa transformação depende inevitavelmente do exercício do poder coletivo de moldar o processo de urbanização. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a construção da cidade, a forma como vivemos e moldamos a cidade deve ser uma construção coletiva, para que essa exclusão, esse processo de vulnerabilidade que existe com a maioria das pessoas possam ser excluídos. Então, o direito à cidade seria não apenas você estar numa cidade, mas você usufruir dos direitos legais que aquela cidade pode te proporcionar, como acesso a serviços públicos e a diversos benefícios que te tragam uma dignidade humana nessas cidades. A influência das justiças ambientais em desigual direito à cidade se apresenta. Então, como que essas justiças ambientais se apresentam no acesso ao direito à cidade? Se apresenta nas formas de construção do espaço urbano, porque a gente sabe que todas as cidades, a gente sabe que é designado o lugar onde as pessoas que têm poder financeiro moram e os lugares onde as pessoas que têm menos poder aquisitivo vão morar. Então, a construção do espaço físico da cidade já é excludente. Depois, nos impactos do processo da urbanização. A gente sabe que o processo de urbanização, principalmente no Brasil, onde o crescimento das cidades não é feito de forma planejada, e as pessoas que não têm tanto recurso financeiro acabam ficando com os maiores danos dessa desorganização, desse não planejamento, porque acabam não tendo acesso às estruturas básicas que uma cidade deveria ter, como saneamento básico, acesso à água potável. Depois, na construção e reconstrução dos sujeitos na cidade. Aí vai entrar na questão de como o sujeito se constrói nessa cidade, como ele se vê enquanto indivíduo no espaço urbano que ele ocupa. E depois, no acesso aos serviços públicos, que também afeta o direito que esse ser humano vai ter à cidade. Aqui a gente já vai entrar um pouco no contexto dos ciganos Calon, que é o grupo de ciganos que, inclusive, eu pesquiso no doutorado, porque quando a gente fala de ciganos, a gente imagina que seja um grupo só, um povo só, e quando a gente começa a estudar, se aprofundar nessa história, nesse contexto, a gente percebe que são grupos diferentes. E o que diferencia ou determina um grupo ser diferente do outro são a origem deles. Então, por exemplo, os ciganos, no geral, a maioria deles são oriundos da Índia, mas no caso dos Calon, eles são oriundos da Península Ibérica. E a APRESC, que é a Associação de Preservação da Cultura Cigana, estima que hoje vivam no Brasil mais de 500 mil ciganos. Então, a gente percebe que a gente talvez não tenha tanta noção, mas são muitos ciganos que vivem hoje no Brasil. E eles preservam, em sua maioria, os costumes de acampar em terrenos públicos ou privados, arrendados, alugados ou cedidos. Geralmente, os locais onde se fixam não se põe de acesso de água potável nem saneamento básico, quando não se localiza em áreas de risco e de proteção ambiental, em bairros longe dos centros urbanos e com baixa infraestrutura. Já que são um povo nômade, e o que caracteriza e justifica esse nomadismo deles, na maioria das vezes é o preconceito sofrido por eles. Como é um povo que tem uma cultura muito diferente, eles acabam sofrendo muito preconceito e optam por ficar migrando de um lugar para o outro. E quando migram, eles sempre acabam ficando nos lugares mais precários das cidades, sem acesso aos serviços básicos de uma cidade. Essa condição de vulnerabilidade socialmente produzida implica aos ciganos Calon o descaso e o afastamento do poder público, aumentando sua propensão à injusta socialização da riqueza produzida, que se traduzem ao acesso aos bens, como a água e os alimentos. Aí a gente pergunta, como a justiça ambiental pode contribuir para a efetivação do direito à cidade? No que um termo pode complementar o outro? A gente vê que o acesso desigual à cidade, entendida como espaço de construção de relações sociais e de produção, influencia na distribuição desigual dos riscos ambientais. Então, a gente percebe que se a justiça ambiental, de certa forma, ela é feita, os riscos da degradação ambiental deixam de recair sobre os povos mais vulneráveis, em situação de vulnerabilidade, o direito à cidade daquele povo está mais próximo de ser atingido, porque o básico para eles já teria sido feito.
Os ciganos vivenciam um processo de exclusão para zonas da cidade mais afastadas do centro urbano. Os estigmas que vivenciam fazem com que o poder público, quando não expulsa-os de seus limites territoriais, fortaleça ainda mais o processo de invisibilização, negando-os a atenção às suas necessidades básicas, muitas vezes pautadas na premissa de que nenhuma melhoria da condição de vida pode ser realizada, visto estarem acampados em área proibida. Então, o fato deles estarem em uma área que não pode ser considerada legalizada ou que tenha um dono oficial, se torna como uma desculpa do poder público para não atender as necessidades básicas de um povo. Então, o fato deles estarem, de certa forma, numa área considerada ilegal, tiram dele o direito básico de acesso aos serviços básicos. Ou seja, isso torna eles um pouco menos humanos, digamos assim, por não estarem ocupando o lugar que deveriam estar segundo as autoridades. O viver em acampamento se constitui como parte do se fazer cigano, para muitos grupos calão. Viver em acampamento deve se constituir enquanto um direito a ser garantido a essa população, preservando a escolha arquitetônica de suas moradias. Então, a gente percebe que respeitar a forma como eles migram de um lugar para o outro, a forma como eles escolhem viver, onde eles escolhem morar, também é uma forma de respeito à identidade e à cultura deles. É fundamental a necessidade de estabelecer a legalidade desses acampamentos para que o próprio Estado deixe de justificar suas ações violentas na dita ilegalidade do grupo. Então, legalizar, de certa forma, esses acampamentos seria como destruir a única desculpa que o Estado tem para não dar assistência a esses povos. Então, legalizar o lugar onde eles vivem, onde eles escolheram viver, seria uma forma de dar a eles acesso aos serviços básicos. É necessário também pensar em melhoria das condições de vida, garantindo infraestrutura de saneamento básico, acesso à água potável, entre outras questões que garantam a qualidade de vida e as escolhas do grupo. Então, é necessário respeitar a forma como eles escolheram viver para que a identidade desse povo seja fortalecida e seja mantida. Aqui, a gente traz um pouco para o contexto atual que a gente vive, porque a gente, falando da artista que fez as artes dos slides, pensando no contexto dos ciganos, a gente percebe uma ideia totalitarista, de uma supremacia de raça, de uma supremacia de cor, em que o diferente, o que não é igual, é considerado errado e tem que ser extinto. E nos dias atuais, a gente percebe, principalmente no Brasil, com o presidente que foi eleito, que as falas dele contribuem muito para reforçar esse estigma, de que o diferente não é correto, de que o diferente tem que ser excluído. Aqui nesse slide cabe algumas falas dele, que comprovam que ele reforça essas ideias fascistas que estão presentes no nosso cotidiano ultimamente. A primeira fala aí: o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar eles servem mais. Então, quando ele disse isso, ele disse em referência aos povos quilombolas, lá em 2017. A segunda fala: vamos fazer um governo para as maiorias, as minorias que se adequam ou simplesmente desapareçam. Ou seja, já deixou claro qual era o posicionamento dele sobre isso. E na fala mais recente, que foi no dia de ontem, na Assembleia Geral da ONU, em que a gente, não sei se vocês acompanharam, mas foram várias mentiras e essa foi uma delas, em que ele disse: os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus ossados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Então, ele diz que os incêndios que têm acontecido ultimamente no Brasil, que têm acontecido nos últimos anos, são provocados pelos índios. Só que a gente percebe, por exemplo, o incêndio do Pantanal, que está acontecendo recentemente. Pesquisas revelaram que esses incêndios começaram em áreas dos grandes fazendeiros, dos pecuaristas. Não tem praticamente nada a ver com os índios. Depois, a gente tem aqui a fala também do ministro do Meio Ambiente. Ele disse, no dia 22 de abril de 2020, na reunião ministerial que ele teve com o presidente, ele disse, ele quis dizer que no contexto que a imprensa, a mídia, está dando para a Covid-19, era para se aproveitar desse momento e, entre aspas, ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas de baseada. Ou seja,
vão aproveitar tudo isso para destruir a natureza logo de uma vez. E a fala dele, por meio dessa fala, a gente percebe as consequências nos dias atuais, como a gente tem vivenciado aqui nos últimos dias. É só a gente olhar pela janela que a gente vai ver o reflexo dessa fala, que reforçou atitudes como essa que a gente tem visto, que são as queimadas no Pantanal, que aconteceram recentemente, que só no ano de 2020 foram mais de 16 mil focos de incêndio nesse bioma, onde 15% dele foi praticamente destruído. Então, a gente percebe que são falas que, embora pareçam distantes, refletem diretamente no nosso dia a dia. Afetam a vida dos ribeirinhos que dependem dos rios, dos animais. Vários animais foram mortos. Um dos maiores redutos de onça-pintada que está presente no Pantanal foi atingido. Vários animais morreram. E tudo isso contribui para o que está acontecendo. Aqui no último slide, eu trago uma fala da Seija Stortman, que é a mesma artista que fez as obras que estão presentes no slide. E ela diz: você tem medo da escuridão? Eu te digo, no caminho onde não existem homens, não há o que temer. Então, nesse contexto, eu trago a reflexão de que todos os problemas, a maioria não, todos os problemas que são causados, que impactam a natureza, que impactam os seres humanos, não só os seres humanos, mas todas as formas de vida presentes no planeta, é por meio da ação humana. Então, para se repensar uma nova forma de viver, a forma como vivemos e o que queremos para nós, para nossas futuras gerações, é necessário pensar como vivemos e o que estamos fazendo com o nosso planeta. É isso, gente. Muito bom, Priscila. Muito obrigado. Que beleza essas imagens. Que beleza, e algumas delas são um pouco tristes também. Alguém quer, na transição da Priscila para o Aloysio, alguém quer fazer um comentário ou a gente deixa para tudo no final? O que vocês acham? No final? Bom, então eu vou compartilhar aqui, Aloysio, a sua apresentação, e aí você pode começar daí. Tá bom. Já está na tela? Ah, tá. Agora sim. Está aparecendo agora? Agora sim. Ótimo, então. Então, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar participando da live, não só da live, como do próprio grupo pesquisador em educação ambiental, que é um grupo que eu estou presente desde 2007, né, 2007, e estive ausente por um tempo, mas agora, desde o ano passado, a gente retomou contato, e é sempre um prazer participar de um grupo que está aberto, né, para tratar das minorias, que é um grupo que dialoga com comunidades e povos tradicionais, né? Isso é muito raro na ciência, de ter esse diálogo tão aberto, quanto o grupo GPEA concretiza, né, no seu modo de produzir conhecimento e educação ambiental. Então, para começar o meu trabalho, eu fiquei pensando assim, nos últimos dias eu tenho participado de várias lives falando sobre o impacto da Covid-19 nas comunidades ciganas. E sempre tenho falado questões muito, muito tristes, questões ruins, essa questão da Covid, eu pensei, o que é que eu vou preparar para o curso do GPEA, né? E aí eu pensei em trazer um outro olhar, abordar uma outra coisa que não fosse a Covid, porque eu também já não estava aguentando mais tratar sobre esse assunto. E aí eu quis trazer um pouquinho mais sobre a filosofia cigana, sobre a filosofia cigana, que é um tema que eu acho que tem muito a contribuir com a educação ambiental, com a ciência. Pode passar, por favor. Eu consigo passar? Ah, tá. Bom, para pensar a filosofia cigana, né, qual é o problema disso, né? Durante os últimos 200 anos, o paradigma da ciência moderna ele tem silenciado ou apagado outras formas de conhecimentos que não aqueles considerados válidos
pelos métodos e teorias dominantes, incluindo as filosofias ciganas, né? Quem diz isso é o Boaventura de Souza Santos. E a ciência moderna, hegemônica, ela tem excluído, né, não só as filosofias ciganas, como de outros conhecimentos de outros povos que não a ciência ocidental, né? Então, esse é o problema, né? Quando a gente vai dialogar com comunidades excluídas, os seus saberes também são excluídos normalmente pela ciência hegemônica. E aí, nesse sentido, a produção de um saber crítico em favor das pessoas ciganas, pessoas romani, elas têm de necessariamente passar por uma epistemologia dialógica e coparticipativa, que privilegia a horizontalidade nas relações envolvidas entre saberes e interlocutores. Então, ou seja, tanto os saberes acadêmicos quanto os ciganos, eles têm que estar no pé de horizontalidade. Assim como também os pesquisadores e as pessoas ciganas que são as pesquisadas, né? Os participantes das pesquisas. Essas pessoas, elas produzem conhecimento ativo e tem que ser levado em conta, né? Esse modo de produção do conhecimento é o que o Boaventura de Souza Santos chama de modo sul-sul, que é um diálogo intercultural, porque, assim, a ciência hegemônica realmente ela não vai abrir espaço. Quem é que vai abrir espaço? É uma ciência que é uma ciência contra-hegemônica, como a ciência praticada pelo GPEA, a fenomenologia, outros, a ciência crítica, né? Mas que não é a ciência que domina o mundo da ciência. Então, ele diz isso, que são essas correntes marginais da academia, por isso que é um diálogo sul-sul, com os conhecimentos dos saberes dos outros povos, né? Porque os saberes críticos da ciência ocidental, eles foram colocados de lado também pela ciência hegemônica, né? E é isso que a gente luta, para trazer esses conhecimentos em conjunto, né? Em diálogo. Pode passar, por favor. E pode passar, porque está repetida essa tela, eu esqueci de apagar. A ideia de que a cultura Calon, né, e as comunidades ciganas são conformadas por um sistema filosófico que estabelece dimensões de aprendizagem para a vida, ela já estava esboçada no meu mestrado, né? E aí eu trago aí um pouco uma citação do mestrado. A filosofia cigana é a da natureza, reinada por princípios universais, com semânticos jardineiros e pés de olhares dos campeiros. Olhos de sonhos, olhos de mundos, olhos estranhos, olhos profundos, olhos de fogo, olhos de terra, olhos de poética. Olhar ampliado de mundo. O ideal é a poesia, criada e recriada à luz do dia e à sombra da noite. Espelho da poética noturna e reflexo dos meus amores. Sentimento do astral no fenômeno do natural. A poesia é o alento, a alegria e até filosofia de vida. Pode passar, por favor. Pensando na filosofia cigana, né, eu acho que a filosofia cigana ela tem um olhar ampliado de mundo diferente do olhar ocidental capitalista, que é um olhar pequeno que ele se cliva pelo olhar econômico. A filosofia cigana ela tem um outro olhar, ela é mais ampliada do que o econômico, não para por aí. Por isso que eu chamo de olhar ampliado de mundo, que é uma outra forma de compreender o mundo. E foram esses conhecimentos, né, das comunidades ciganas, essas filosofias, que nos permitiram resistir, enquanto identidades, culturas distintas das sociedades dominantes, né? Mas tem uma coisa, reconhecer cientificamente as epistemologias ciganas, né, optando por rumos surreais da pesquisa, como a Michelle Sato sempre coloca, né, não significa que a gente está livre de dificuldades, né? E também não significa olhar para a sabedoria cigana como produtora de conhecimentos absolutos ou como não tendo limites. Porque todo conhecimento tem limite. Inclusive, as comunidades ciganas, elas também têm limite. A filosofia cigana, ela também tem limite. Então, é importante que a gente perceba isso também. Porque também não dá para pensar que a filosofia cigana ou a educação cigana vai resolver todos os problemas das comunidades ciganas que não são causados pelos ciganos, né? São causados pela sociedade ocidental. Então, tem que ser resolvidas pelo Estado e por outras formas de políticas públicas. Pode passar, por favor. No mestrado, eu havia elaborado 2 conceitos centrais da filosofia cigana, que é justamente esse conceito de olhar ampliado de mundo e o viver em poesia. No doutorado, eu retomei esses 2 conceitos sobre uma nova perspectiva, sobre a perspectiva da produção social da identidade cigana. E essa identidade, ela se estrutura
uma instância simbólica que é composta por 3 termos. A filosofia de vida cigana, que contém e guarda as verdades últimas e basilares, que fundamentam os modos de olhar e ver a vida. Além, essa filosofia é o histórico mitológico, né, de narrativas, histórias, memória oral, valores básicos das comunidades ciganas. Depois é configurado como um sistema de ação e de organização social, que é marcado por elementos culturais, que no conjunto conformam essas múltiplas versões da cultura calon. O viver em poesia é esse sistema de organização social. E aí entra a música, a dança, que é tão falada, que é o que é mais conhecido, como ver o casamento, como ver o nascimento, como ver a morte, a língua, as formas de fazer comida, toda essa coisa que é educacional e é cotidiano, rotineiro, mas também são os modos de estilos de vida, de construir o dia a dia, a rotina cotidiana, né? A educação, né? Tá tudo isso presente. E esses 2 sistemas, esse sistema de ação e de organização social, que é o viver em poesia, mais a filosofia, que é o olhar ampliado de mundo, ele permite às pessoas ciganas recorrerem a ambos para construir suas identidades e basear seus sentimentos, comportamentos, gestos, ações. Então, as identidades culturais ciganas, que são múltiplas, seria esse terceiro item dessa produção social da ciganicidade. Pode passar, por favor. Aí eu trago uma fala da Maria Divina de Rondonópolis, onde ela coloca a questão um pouco do conhecimento cigano. É uma fala longa, mas as pessoas ciganas, normalmente, elas costumam falar... a forma de narrativa, ela dá voltas, ela é mais longa, ela não é uma narrativa direta ao ponto. Então, por isso que é importante também não perder esses contextos. A Divina diz o seguinte: eu sinto muito orgulho da nossa tradição. Vem de muitos anos. Nós viajava, acampava por muitos lugares e muitas cidades. Matava porco, vaca, era de tropa. Chegava e parecia uma cidade as nossas barracas. As baterias de vasilhas e o povo de fora vinha para apreciar. Nós ainda estamos na tradição. Temos muitos parentes aqui em Rondonópolis, em Cuiabá, em Tangará, em muitos lugares do Mato Grosso. Nossa tradição não misturava, e hoje mistura. Por isso vai degenerando um pouquinho, mas nunca deixa de ser cigana. E tenho orgulho da minha tradição. Eu não tenho orgulho de ser melhor cigana do que um gajon. Para mim é tudo igual. Mas a tradição cigana, ela é sábia, ela é sabida. Ela não tem muito estudo, mas eu tenho a sabedoria de Jesus na minha cabeça. Eu conheço tudo na minha vida. Ando por conhecimento de Jesus, porque eu tenho muita sabedoria que Deus me deu. Eu não leio sorte nem baralho, mas tudo que pertencer de remédio, de calon, de cigano, eu sei, e linguagem e tradição. Eu só não sei fazer o mal feito. Respeito. E eu peço a Deus que nunca acabe. Você não vê um cigano assim preso porque ele matou, porque ele roubou, porque ele assou. Você não vê. E olha os gajon. Você vê cada um sai com a tornezeleira no pé. Onde você anda tem um. E olha aqui, para você ver, é muito difícil alguma coisa acontecer com cigano. Não tem cigano estuprador, não tem cigano que rouba dos outros, não tem preso, não tem nenhum. Você pode caçar. E os gajon, eu não falo deles, mas eles querem ser diferentes dos ciganos e não é. Corta nos ciganos, sai sangue. Corta nos gajon, sai sangue. Todas as nações são iguais. Todos somos filhos de Deus. Gajon é de carne, cigano é de carne. Tudo é igual, mas eles querem ser orgulhosos, querem ter a descendência deles para lá. Mas eu tenho muito orgulho da minha origem. Até eu morrer vai ser assim. Pode passar, por favor. Eu já falei um pouco, né, sobre que o olhar ampliado de mundo da calonidade é estoque cultural, mitológico, mitos, narrativas, histórias exemplares de vida, e elas estruturam os modos de compreensão e viver do mundo. Desses valores, do que eu pude perceber no doutorado, conversei com mais de 40 pessoas, 4 itens filosóficos se manifestaram muito fortemente na filosofia cigana. São esses 4 aí. O primeiro, a cultura da paz. O segundo, a liberdade da alma. O terceiro, a amizade e a lealdade, que interpreto como solidariedade. E o quarto, que é a valorização maior dos seres vivos em detrimento dos bens e dos materiais financeiros. Esses são 4 itens muito falados por todas as pessoas. Pode passar, por favor. Num plano mais concreto, né, o olhar ampliado de mundo, ele se concretiza num sistema de ação. Esse sistema
de ação, ele é meio termo entre o gesto e a ação. É o modo de comportar, de agir, e ele se estrutura a partir de 3 valores principais: a honra, o respeito e a vergonha. Esses 3 elementos, eles regem as leis ciganas tradicionais e, normalmente, se efetivam nas relações intrafamiliares e intragrupais. São esses 3 valores de uma pessoa que vão definir o grau de prestígio de uma pessoa dentro da comunidade cigana e do próprio universo cigano e ainda do diálogo com o universo não cigano. Pode passar, por favor. Aí trago mais um depoimento de uma pessoa, o Vanderlei da Rocha, que é um cigano calon de Brasília. Ele diz o seguinte: eu nunca fui um homem rico financeiramente. Sempre fui o que sou hoje, não tenho dinheiro. Mas sou feliz, porque o dinheiro é uma coisa boa, ajuda muito a nós. Mas, na verdade, não é tudo. Tem coisas que superam o dinheiro. A minha felicidade, ela é dentro de mim 24 horas. E o dinheiro, às vezes, resolve algumas coisinhas. Mas a verdadeira felicidade é a pessoa ter paz de espírito. Quando você tem paz de espírito, você entende o que estou te falando neste momento. As outras coisas, você não vê muita necessidade nelas. Pode passar, por favor. Então, o valor básico, né, é a paz de espírito. Mas a paz de espírito, ela só pode ser alcançada conseguindo 2 movimentos: o respeito à vida e a liberdade acima dos bens materiais. Ambos são conquistados por meio de 2 dimensões. Uma que é interior, a liberdade do ser, de alma, e a outra que é exterior, a liberdade de viver do agir perante aos outros, mas dentro dos parâmetros éticos do respeito, da honra, da vergonha que trazem a paz na vida. Enquanto a dimensão interior ela está centrada na liberdade individual do ser cigano, perante a vida e seus fenômenos existenciais, a dimensão exterior está relacionada à liberdade de agir e de se comportar perante a alteridade, incluindo os outros seres humanos, como também os outros bichos, plantas e animais. Pode passar, por favor. Aí eu trago mais uma fala, um diálogo de algumas pessoas que comprovam mais uma vez essa questão que eu estou dizendo. Aí a Maria Barbosa, ela diz que é um diálogo entre eu, meu pai, minha tia Maria Barbosa e o tio Chide, perguntando especificamente para a tese. E aí a tia Maria me diz o seguinte: ser cigano é pássaro livre, ser cigano é liberdade. Sofre, mas é bom também, é muito bom. Tem hora que eu fico lembrando assim, não tem muita saudade, não, foi muito sofrido. Mas quando eu lembro daquelas passagens tão boas, que eu anoiteci aqui e amanheci em outro lugar, na beira daqueles rios, aquelas coisas mais lindas do mundo, aqueles peixes voando para cima assim, ai, me dá tanta saudade. E ser cigano é pássaro livre, é liberdade. E aí eu pergunto: é bom ser livre, tia? Aí o meu pai responde: a coisa melhor do mundo é ser livre. Aí ela responde: ser livre e ter paz na vida. A coisa melhor do mundo é ter paz. Quem não tem paz não tem nada. Aí o tio Chide complementa: ô Júnior, a coisa mais triste é tu não ter paz na vida. E aí a tia Maria diz: hoje eu penso que é muito trabalhoso, mas eu era nova, tinha saúde, dava conta de tudo, fazia o serviço. Mas quando a gente pensa assim, a liberdade que a gente tinha, não ficava mofando assim dentro de casa, não. Hoje a gente vive mofando dentro de casa. Cada dia você via uma coisa diferente, era muito bom. Era bom em partes, né? Aí o Aloysio, o pai, diz o seguinte: na realidade, a época também era boa, porque tinha natureza, tudo era completa, as matas, os rios, e hoje não tem um pé de árvore. Aí a tia Maria complementa: tinha muita fartura, hoje a ganância é demais. Se chega num sítio, não tem uma gota para te dar, não tem nada. Naquele tempo, não. O fazendeiro não fazia conta de um porco, não fazia conta de uma galinha. E aí o pai diz: não tinha muito miserável. Pode passar, por favor. Para encerrar a minha fala de hoje, eu trago mais uma fala, porque não tem como a gente, nesse pouco tempo, entrar em todos os conceitos, todos os detalhes, porque é bastante longo, né? Mas para encerrar, eu ainda quero falar sobre a liberdade, o que a Maria Gil colocou, que é uma coisa muito interessante. O Rodrigo Zaiden, ele participou comigo no trabalho, e a Karen, eles foram as pessoas que fizeram a gravação. Então, por isso que ele perguntou isso daí, a pergunta veio muito a calhar. O Rodrigo pergunta o seguinte para a Maria Gil. A Maria Gil é uma militante ativista portuguesa, ela é uma pessoa bem interessante, bem bacana.
Qual é o ponto mais positivo que você vê e observa na cultura cigana que te deixa feliz, assim, em ser cigana e não ter vergonha, não omitir isso? Existe alguma coisa que... Aí a Maria Gil responde. Muitas coisas. A principal é amar a vida. Porque eu acho que toda a base do respeito passa por isso. Se tu amas a vida, se tu gostas de estar vivo, tu respeitas a vida. Ao contrário do que nos foi impingido, essa retirada da autoestima do cigano, fazer acreditar que só temos acesso, que é só aquilo que nos serve, tira-nos muito essa autoestima. Mas ela está a ser reconstruída, porque vamos lá chegar e estar a ser restaurada. Mas eu acho que a grande vantagem, ser mulher e cigana, ao contrário de tudo, e é claro que é um percurso difícil, é que nós, enquanto ciganos, tivemos que aprender e saber o quanto nós sabemos que somos resistentes. Então, isso é o lado mais positivo de toda a condição cigana, a consciência da nossa existência. Nós existimos sem o estatuto escrito e nós resistimos ao vosso sistema. Portanto, isso é a parte mais positiva. Estávamos a falar das vantagens. Pronto. Uma das vantagens, o que eu acho muito bonito, é que normalmente associam a cigana a um estado de liberdade. Mas pronto, nos vem aquela fábula. Andamos todos nus de cavalo, trote, trote, trote. Mas o que não é. Até era bonito, era uma cena muito gira, não era? Nós andarmos todos aqui de cavalos, mas não. A maior vantagem que eu tenho é a possibilidade desse uso da liberdade. Mas não é uma liberdade mas é uma liberdade que não é sentida pelas várias vertentes sociais, na generalidade. Neste caso, como portuguesa, pela sociedade portuguesa. E também não é consentida com alargamento ou com aquele sentido que eu considero de liberdade. Porque há pontes, há muros, murais e muralidades que se foram criando. E mesmo o próprio cigano não tem muito essa expressão da liberdade. E fabulam um bocado. Eles também acham que a liberdade é andar a cavalo. Pode passar, tem um último slide. Mas, na verdade, o que mais me faz sentir cigana, e essa poderá até ser como todo ser humano, mas é a consciência da liberdade interior, da liberdade de alma. E essa, muitos poucos chegam lá. É a liberdade que eu concedi aos meus filhos de quererem dizer se são ou não são ciganos, que rasgou todo não digo, desbloqueou, mas rasgou o preconceito que até eu própria poderia ter. Sabes que nós, ciganos, estamos adquirindo muitos estereótipos que a sociedade geral criou para nós. Nós também criamos para nós mesmos. E damos muitas vezes a identidade de ser cigano aos estereótipos que queremos quebrar. Entre nós, acabamos por desenvolver essa ideia de perceber muito pouco aquela ideia de liberdade efêmera que os outros fabulam, que passa por andar de cavalo. Eu posso dizer que atualmente, interiormente, ciganemente, eu sou livre. E essa é a maior expressão de felicidade que eu posso considerar. Mas isso que me move, não é? E que me move imenso. Porque nós falamos de algo que é quase, até para mim, se eu vim a consciencializar do que estou a dizer, a consciencializar a grandeza da liberdade, dá medo, assusta. Mas eu sinto-a. Portanto, sinto algum medo, mas há uma efervescência de liberdade na minha alma. E o que é melhor aqui isso? Isso encerra todas as coisas. Encerra e dá sentido à palavra. Sou mulher e cigana. E é forte demais. Bom, é isso, gente. Infelizmente, eu não consegui trazer... Eu queria ter colocado algumas imagens, queria ter colocado, mas não tive tempo, não tive condições de trazer as imagens. E aí fica para uma próxima vez, para um próximo diálogo. Eu me coloco à disposição para continuar no debate, né? E para a gente continuar dialogando e conversando. Muito bom, Aloísio. Muito obrigado. Vamos abrir agora para contribuições, perguntas. Deixa eu ver se alguém manda uma coisa aqui. Não? Posso falar, Romário? Claro, Fátima, pode começar com você. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, a Priscila e o Aloísio. Eu fiquei encantada com o trabalho. Eu nunca tinha tido acesso, na verdade, a um estudo mais apropriado sobre os ciganos, né?
o conhecimento que eu tenho dos ciganos é o conhecimento do senso comum, que a gente vive aqui no sul de Santa Catarina, por haver realmente uma passagem até frequente dos ciganos pela nossa cidade, né, pelo nosso município. Agora, esse ano, na verdade, é o primeiro ano que a gente não tem nenhuma comitiva, diríamos, né, não sei qual é o termo que vocês usam, né, de ciganos na nossa região, mas por conta da pandemia, obviamente, né, por conta da pandemia. Se não houvesse pandemia, nós praticamente quase todos os anos temos algum grupo de ciganos percorrendo. E me chamou muito a atenção, porque eu queria parabenizar os dois, tanto a Priscila quanto o Aloísio, porque além da densidade do estudo de vocês, existe um cuidado muito grande, e eu acredito que isso é uma característica, inclusive, do GPE, né, da orientação da Michele, que é justamente olhar para esses sujeitos com um olhar de cuidado, né, de um cuidado bastante grande, de um respeito muito grande, né, mas de uma abertura, de uma solicitude no sentido de deixar que eles realmente se expressem, né, à sua maneira, na sua cor, na sua leveza, na sua beleza. E uma das... Tu é cigano, Aloísio? Sim. É cigano. Origem cigana, não é por adesão, origem cigana. Eu sempre tive uma curiosidade muito... não é por adesão, é por origem, né? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande em relação aos ciganos, porque sempre me causava curiosidade essa forma de viver, né? Esse viver mais leve, que aparentemente eu percebia nos grupos que passavam pela nossa região, e que me parece bastante diferente da nossa tradição, né, da nossa cultura convencional, né, se é que a gente pode chamar de convencional. Mas, por exemplo, eu sou descendente de italianos, e claro que no sul do estado, italianos, alemães, descendentes, né, migrantes de alemães, italianos, poloneses, é algo que tem uma incidência bastante elevada. E é chocante como quando a gente se encontrava, por exemplo, quando eu era pequena e a gente se encontrava com cigano, a forma como as outras pessoas viam os ciganos, né? Seres bastante distantes. Talvez justamente porque na época as pessoas se caracterizavam como um grupo sem muitas preocupações, como se eles não tivessem preocupação nenhuma com a vida, né? Nenhum efetivo de missão a cumprir. E agora, quando eu ouço os teus depoimentos das senhoras e dos senhores que tu entrevistaste, eu fico imaginando quanto a gente teria que aprender com eles, né? Porque eu te confesso que nós somos muito reféns de uma forma de viver que nos aprisiona o tempo inteiro. Nós somos aprisionados todo o tempo, né? E eu fico imaginando como deve ser, não é nem interessante a palavra, mas como deve ser instigante viver essa liberdade plena que vocês falam, né? Que os entrevistados e as entrevistadas falaram, né? Essa sensação de desapego, né? Existem autores que, inclusive, estabelecem a ideia de que se nós nos desapegarmos das coisas, da materialidade que nos envolve, né, que nos rodeia, nós viveremos plenamente, né? Porque os sentimentos aflorarão, as formas de entender o mundo aflorarão e a nossa perspectiva de mundo será ampliada. Então, dito esse comentário, eu gostaria de perguntar o seguinte: para ti, sendo cigano, né, dando espaço para essa abertura de ouvir, né, os outros ciganos contando sobre sua vida, né, qual é o maior desafio para ti, enquanto pesquisador, estudar os ciganos? Já que a tua origem é cigana, né, e ao mesmo tempo está entrando na academia, é a mesma coisa quando a gente trabalha, por exemplo, com a ideia de amorosidade, né? Na academia, a amorosidade agora está se abrindo espaço para afetividade, para amorosidade, para sensibilidade, né? Mas durante muito tempo não se falava de amorosidade na academia. E querendo ou não, o cigano é como se ele estivesse dentro de um outro espaço, né? De um outro contexto, que até então eu não tinha visto ainda na academia. Então, eu achei muito interessante o teu estudo e gostaria de entender um pouquinho qual foi o maior desafio para ti, sendo pesquisador,
e, ao mesmo tempo, sendo cigano, estudando os ciganos. Obrigada, viu? A gente responde ou vai ter várias perguntas? Como é que vai ser? Obrigado, Fátima. Então, eu acho que podemos... Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vai se inscrevendo, acho, no... Romário, eu gostaria. Ah, ótimo. Mas... Romário, faz um bloco, então, Regina, Irineu, e eu estou me inscrevendo. Ótimo. Eu também queria. Tânia. Ótimo. Vamos fazer... se vocês puderem, então... Então, temos Fátima, Irineu, Michele e Tânia. Se mais alguém quiser se inscrever para fazer pergunta, pode mandar ali no chat, tá? Então, a gente vai fazendo por blocos, então. Anota aí para responder daqui a pouco a Luísa sobre a questão da sua vivência como pesquisador e cigano. Irineu, pode fazer o seu comentário e pergunta. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim. Priscila e Aloysio, né? Boa tarde a vocês dois, parabéns pela pesquisa que vocês fazem, de um grupo, que é um grupo escolhido. Eu vou ser franco, é a primeira vez que eu tenho contato com estudos sobre ciganos, né? Deve ter vários estudos sobre ciganos, mas é a primeira vez que eu vejo dois pesquisadores estudando este grupo social. Isso eu acho que é um privilégio do GPE, é uma característica muito importante do GPE. Né? Eu, como a Fátima já expressou, quando era criança, cresci numa cidadezinha pequenininha do interior do oeste paulista, do interior do estado de São Paulo, que quando chegava uma comunidade nômade de ciganos, a cidade extremamente preconceituosa, né? E atribuía aos ciganos que eles eram violentos ou que eles poderiam fazer isso ou aquilo. Ou seja, era uma leitura muito racista mesmo. Tá? Bem racista do interior do estado de São Paulo. Que eu fui embora de lá há muitos anos, acho que isso ainda permanece. Quando chegava cigano, não sei se ainda chega, tinha essa compreensão, essa leitura. Né? E eu fico feliz de ver que vocês dois estão pesquisando este grupo. A gente vê muita pesquisa com outros grupos, mas com esse é a primeira vez que eu tenho. Bom, para a Priscila, né? Por que justiça ambiental? Você também não acha que seria interessante pesquisar justiça climática, Priscila? Quando você vai falar em justiça ambiental, você vai em algum momento citar também a questão climática, né? Lembrando que a justiça climática deriva da justiça ambiental em alguns aspectos, de uma forma muito simples, né? Isso é para a Priscila. Se ela, em algum momento do trabalho dela, ela vai estabelecer relação entre justiça climática e justiça ambiental. Né? Eu não sei se foi o Luiz ou se foi a Priscila que falou sobre o extermínio da cultura dos povos ciganos. Todo grande dominante, a história mostra isso, a primeira coisa que se elimina, que se oculta e que se mutila é a cultura de um povo, para poder dominar um povo. Começando pela linguagem, pela literatura e pela própria língua. Quantas línguas devem ser extintas como instrumento de dominação? Os ciganos é um pouco isso que nós estamos assistindo aí. Né? Para você, Aloysio, parabéns, fico feliz que você pesquisa isso. Né? Uma curiosidade, eu queria saber assim, como que as crianças, sabemos que são grupos nômades, mas como que as crianças têm acesso à escola? E vocês dois retrataram muito bem a cosmovisão do mundo cigano, da população cigana. Né? E há um choque com a cultura, essa cultura ocidental, cristã, judaica na escola, como que as crianças ciganas, se elas têm acesso à escola, como que trabalham essa outra cosmovisão. Né? Era isso, uma questão da linguagem. Eu acho que você, Luiz, apresentou muitos dados, que você tem bons relatos aí, né? Relatos muito bons. Acho que depois, em outro momento, se você puder explorar esses relatos, tem depoimentos riquíssimos aí, né? Com leituras e compreensões, que a gente poderia estar explorando um pouco mais. Então, para você, Luiz, um pouco isso, como que, além desta relação com a pedagogia escolar, como que os ciganos trabalham essa questão da mutilação das minorias, né? Essa ocultação e esse extermínio da sua cultura e conhecimento. Se eles têm muita clareza disso, né? Que instrumentos ou que tática de resistência eles adotam, né? Sobre esse processo de extermínio. É isso, Mário. Muito bom, Irineu. Vamos responder essas duas, aí depois nós vamos para a Michele e para a Tânia, pode ser?
Então, Aloysio primeiro, a pergunta da Fátima, que é como ser cigano e pesquisador, ter essa vivência e estar na academia pesquisando sobre isso. Depois a gente passa para a Priscila. Tá bom. Então, me perguntaram, acho que foi a Michele, quando eu apresentei a tese da última vez no GPE, fez a mesma pergunta, e eu vou responder da mesma forma como eu respondi da outra vez. O maior desafio é realmente fazer um diálogo de igualdade, de horizontalidade com as pessoas que são participantes da pesquisa, os nossos interlocutores. Eu fiz pesquisa no mestrado só com a minha família. Depois, no doutorado, eu ampliei, porque eu achei que era cômodo demais, enquanto pesquisador, ficar só num grupo que eu conheço, né? Então, eu trabalhei com mais outros grupos, mais um grupo especificamente, fiquei acampado, fiz uma etnografia, fiquei uns 30 dias em Brasília, e depois fiz também em Portugal, fiz doutorado de sanduíche lá, e acabou que, ao invés de ficar... Eu optei por esses dois grupos no Brasil, mas eu acabei ampliando também para o movimento social cigano. Tem várias pessoas do Brasil e de Portugal. Mas, mesmo assim, o maior desafio é realmente estabelecer esse contato de confiança com as pessoas, trabalhar junto, fazer que as pessoas confiem em você, que você não é um interesseiro, que você não está a fim de vir ali mais uma vez explorar, que você não... entende o que eu digo? Que eu acho que as comunidades que são excluídas, elas sofrem muito tipos de abusos, de todos os jeitos, de todos os lados, principalmente do Estado. E aí elas têm uma certa desconfiança, né, das pessoas, natural isso até. E aí, então, para mim, eu acho que o mais difícil realmente é conseguir trazer essas pessoas, estabelecer esse laço de confiança, mesmo sendo cigano, né, que eu achei que ia facilitar, e facilitou, obviamente, mas, e é isso, não só com ciganos, mas também com outras pessoas, porque eu vi técnicos do Ministério da Saúde, profissionais de saúde. Então, quando a gente vai envolver com as pessoas da área, eu acho que é o mais complexo de tudo para mim. É o maior desafio enquanto pesquisador. Sobre o que o Irineu perguntou, o extermínio, isso que você coloca, né, sobre a violência, o racismo, isso foi uma constante, não só em São Paulo, mas em vários lugares do Brasil. Isso foi comum, muito comum até a década de 50, 70, acontecia muito. Da polícia, por exemplo, entrar nas comunidades ciganas, matar um monte de gente nos acampamentos e tal. Agora, uma coisa que é preciso deixar claro é que hoje as maiorias das comunidades ciganas, elas não são mais nômades. Existe 80% das comunidades ciganas, eu não vou dizer fixar, não vou dizer que é fixo, mas são semi-itinerantes ou itinerantes. Essa é uma discussão que dá muito pano para manga, porque o nomadismo ele foi vinculado historicamente até de forma identitária às comunidades ciganas, mas nem sempre foi uma opção, sempre foi uma expulsão, sempre foi tiveram políticas, Portugal editou políticas, leis, Brasil editou leis de que não permitiam as comunidades ciganas ficarem mais do que 48 horas acampadas num único lugar. Então, existia política de expulsão, né? Uma política colonialista. O próprio degredo das comunidades ciganas do Brasil, os ciganos chegaram no Brasil degredados de Portugal como uma punição, né? E, normalmente, falando agora da questão educacional, a escola, ela exclui e apaga a cultura, a língua, os saberes ciganos, da mesma forma com que apaga dos afrodescendentes, né, dos quilombolas, dos indígenas, ou constrói de uma forma estereotipada, completamente invisível. Não é referido nos livros didáticos, não está nos currículos escolares. Então, é uma pedagogia que não dialoga com as comunidades ciganas. Então, isso é um problema, principalmente para as comunidades ciganas nômades. Hoje, a maioria das pessoas ciganas, elas não têm nível superior. Assim, o índice educacional é bem mais baixo do que da sociedade no geral. O analfabetismo também é mais alto. E agora, muito recentemente, que as comunidades ciganas começam a ter graduação a partir da década de 90 para cá. Eu acho que cigano com mestrado no Brasil, eu acho que não tem mais do que 5 ou 6. Um doutorado, acho que são 5 também, dá para contar no dedo. Então,
essa relação é complexa, né? Delicada, não é uma relação fácil. Acho que é isso. Muito bom, Aloysio. Pri, vou começar com você, que o Irineu fez pergunta direcionada para os dois, né? Então, a parte que ele perguntou sobre justiça ambiental, justiça climática, acho que você também deve ter anotado aí. Se puder. Primeiro, agradecer a Fátima e Irineu pelas contribuições. Então, Irineu, a justiça climática é justamente o foco da tese. No caso, eu trouxe justiça ambiental porque são os artigos que faz parte da fundamentação teórica da tese. Então, o que eu apresentei é basicamente uma parte da fundamentação teórica, não é diretamente o projeto de doutorado que eu apresentei. No doutorado, nosso foco é justamente a justiça climática. Entender como os ciganos Calon, de Mato Grosso, percebem as mudanças climáticas e como essas mudanças climáticas influenciam no modo de viver, de ser e na própria identidade deles enquanto ciganos. Então, a justiça climática não está de fora, ela é o foco principal da tese do projeto que está sendo construído ainda. Não sei se te respondi. Respondeu sim, Pri. A justiça ambiental e climática, elas dialogam. Sim. Elas têm razão, tem uma razão de elasticidade muito, muito presente. Tá? Valeu, é isso. Muito bom. E, Aloysio, também tinha na fala do Irineu uma pergunta direcionada para você sobre a questão do acesso das crianças ciganas à escola. Pode comentar? Eu acho que eu falei isso, comentei um pouquinho sobre isso. Que o acesso ainda é precário, né? Não tem. Eu acho que deveria ter, sim, igual tem uma educação intercultural indígena, eu penso que deveria ter uma educação intercultural cigana para desenvolver nas escolas, principalmente onde atende as comunidades ciganas, né? Acho que passaria por aí alguma coisa nesse sentido. Mas o que tem é um parecer do Conselho Nacional de Educação que garante que, mesmo sem documentos, por exemplo, sem a transferência, né, que falam, se chegar uma criança nômade na escola, uma criança cigana ou de circo, qualquer coisa nesse sentido, a escola é obrigada a atender e tem que fazer esse acolhimento, nem que ela fique lá 15 dias ou 30, né? Existe esse conselho, esse parecer do Conselho Nacional de Educação, nesse sentido. Muito bom, Aloysio. Então, agora temos a Mi e a Tânia. Mi, com você. Bom, eu quero parabenizar a Priscila e a Luísa, agradecer, né, nesse tempo louco que não dá tempo para nada, a gente se dedicar ao outro, é muito importante isso daí. Pri, eu particularmente não acho nada de errado no texto que você apresentou. Para mim, o que está errado é você não estabelecer relação com a sua pesquisa. E mais errado ainda é algumas coisas que eu acho que você deveria criticar e que você não critica no texto. Não se trata mais de apresentar um texto como ele é, como no mestrado ou num TCC, sem querer menosprezar os mestrandos aí, mas o doutorado acho que exige um pouco mais de fôlego. Por exemplo, quando ela traz o Harvey, claro, a moça pode ser geógrafa, embora tenha um cunho sociológico aí, mas, por exemplo, o Carlos Rodrigues Brandão, Marcos Sorrentino, na época o Irineu Tamayo, não sei se vocês lembram do Irineu Tamayo, eles reivindicavam os municípios educadores sustentáveis para sair dessa cidade grande, até no intuito de olhar o campo, olhar a questão da ruralidade, tentar entender que não é só aquela porção mais habitada que é importante, mas o município que é maior do que a cidade, né? Então, esses municípios educadores sustentáveis não sei, eu gosto mais do que o conceito de cidade. E a outra coisa, assim, que eu também não gosto é, assim, a cidade tem que ter o direito de usufruir benefício, a natureza também.
Esse uso é um troço tão de recursista, sabe? Natureza como recurso natural para ser usada, para ser explorada, para ser beneficiada para quem? Para nós, humanos. O que faz a favor da cidade? Enquanto cidadania, a gente só pensa nos nossos direitos, nossos deveres em relação a isso daí, aonde está. E uma outra palavra que você cita, sem criticidade, é uma palavra muito forte no capitalismo, que se chama qualidade de vida. A gente tem tentado se afastar um pouco dessa qualidade de vida com o bem viver de Torres, numa outra forma de repensar um pouco a vida. Então, eu acho que falta um pouquinho o seu diálogo. Então, quando o Irineu fala, mas você não está trabalhando com justiça climática, então você tinha que ter trazido. Porque falta o seu diálogo com o texto. E senão, o doutorando tem que saber olhar criticamente o que ele está lendo. Não é só aceitar e reproduzir, mas é ressignificar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Aí, Alu, no teu caso, uma coisa que eu tenho pensado, desde aquele dia que a gente conversou online, o nomadismo, queira você queira ou não queira, é uma característica que todos nós temos sobre os ciganos. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é um cigano, é aquele que é o andarilho. Então, quando você fala, é um adjetivo que imprimiu a identidade cigana sem sê-la, eu acho que isso aí é uma tese, cara, bonita, né, de se pensar. O nomadismo é uma identidade que foi impressa, instituída, não é instituinte, não foram vocês que se autodeclararam nômades. A sociedade de fora é que instituiu esse... E aí, assim, pelo que eu entendi, no princípio filosófico, se é que a gente pode falar que é uma epistemologia cigana, definir o que é a liberdade. Então, a liberdade de vir vai, a liberdade de ser, o que é a liberdade? Não é? Porque até a palavra liberal vem daí, né? Então, tem que tomar cuidado com essas arestas, que não se trata de uma semântica simples, mas de uma filosofia que está por trás do que significa, não tem coisa melhor na vida do que ser livre. Isso é um cigano? Então, eu sou cigana também, porque eu me considero um pouco livre, não é? Autônoma para fazer as coisas. Então, o que é essa liberdade? Eu acho que não é só falar de direito de ir e vir, o direito de... mas epistemologicamente tentar conceituar mais o conceito de liberdade ao lume do que você está chamando de epistemologia cigana. Né? Da onde vem, como que se apregoa, o que cai. E aí, eu queria te perguntar, você leu Deleuze, obviamente, né? E para o Deleuze, a melhor coisa do mundo é se desterritorializar, é ser nômade, né? E, de repente, o cigano não é nômade. E eu falo, ai, meu Deus, eu estava louca para ver o Deleuze aí, né, conversando contigo, e não é esse nomadismo. Então, o que é território para o cigano? E o que é esse desterritorializar que o cigano faz de tempos em tempos? Não todos, como você diz, alguns... E até, acho que foi seu tio que falou, antigamente, floresta, tinha flor, hoje não tem mais. Então, veja só que bonito, né, do ponto de vista da educação ambiental. As pessoas se desterritorializavam em função da natureza, né, e hoje não tem mais natureza, portanto, não se desterritorializam mais. É uma coisa assim para se pensar. Mas parabéns aos dois, eu gostei muito da escolha aí. Muito bom, obrigado, Mi, pelas contribuições. Tânia? Também parabenizar os dois aí. Em relação, eu vou puxar um pouquinho da sardinha para a educação básica.
o Irineu já tocou no assunto sobre a questão do educacional, porque eu lembro, assim, eu já fui coordenadora, estive na gestão de escola e também como professora, a gente sempre recebia, né, os alunos do CIP, então a gente já tem, né, esse atendimento. Isso é comum, às vezes, na escola. Quando chega, a gente já recebe, já sabe que a gente tem que fazer os relatórios e que vai ficar ali por 10 dias, mas isso é muito normal. Mas eu já percebi que aqui nós já tivemos casos de ciganos no município, eu estou em Nova Chavantina, e que eles sequer, assim, eu acredito que não procuraram, porque aqui é uma escola, né, de ensino médio, e a gente acaba, né, tendo comunicação também com as outras escolas do atendimento. Eu acho que em Nova Chavantina nós nunca atendemos no caso de ciganos, né? E é uma falha, não sei se foi falha, né? Se dentro do povo cigano, eles mesmos já, de tanto sofrer esse apagamento, se eles já deixam de procurar as escolas, né? Mas uma questão que eu queria colocar é sobre o levantamento desses ciganos no estado de Mato Grosso. Se já teve algum levantamento desse, né? Até mesmo porque quando eu trabalhei com os meus alunos, né, eu falei desse apagamento, aí já vi até a questão, professora, será que a gente tinha um levantamento, até uma questão dos meus alunos mesmo, levantamento desse povo aqui no estado de Mato Grosso, se tem alguma. E outra coisa é produção de material, né? Porque às vezes, assim, as escolas, muitas vezes a gente poderia fazer essa aproximação, né? Se você pensou em alguma coisa, se desses pesquisadores que você colocou, ou outros, que tem algum material, algum encarte, assim, que a gente pudesse fazer essa divulgação, alguma coisa de aproximação. A ex-orientadora dele pensou. Muito bom. Então, vieram perguntas também pelo chat, mas eu acho que a gente... vamos, então, a Michele e a Tânia, e depois a gente vai para o chat, tá bom? Então, quer começar agora você, Aloysio? Pode ser. Eu sempre adoro a posição da Michele, que ela traz, né? É super reflexivo, vai no ponto, né? É um olhar que contribui muito para a gente. Então, conceitual que é a liberdade, né? Eu acho que essa questão até está um pouco mais trabalhada no doutorado. Eu não consegui trazer muito aqui para o texto, mas quando a gente fala de liberdade, liberdade não só no sentido de ir e vir, mas também liberdade no sentido de existir enquanto cultura, de existir. E quando a gente pensa em liberdade, a liberdade ela esbarra na liberdade do outro, né? Acho que é fundamentalmente pensar a liberdade do ser individual a partir da alteridade, né? Respeito à alteridade, respeito à natureza. Não só o respeito, não sei se essa é a palavra mais indicada, mas essa consideração que a gente tem que ter, né, com as outras pessoas, o cuidado mesmo, né, a amorosidade, como foi dito aqui, o afeto, a solidariedade, né, acho que isso é super importante. E aí, entrando na questão do território, eu acho que não é que os ciganos não tenham assumido o nomadismo para si. Porque se você perguntar para todas as pessoas ciganas qual é o principal, o que caracteriza um grupo cigano, certamente elas vão dizer, na primeira ou na segunda citação, o nomadismo. A questão é que sempre o que vem muito à tona é o nomadismo. E existe um estereótipo, né? Porque pensa que por ser nômade é uma vida fácil, é uma vida que é desapegada completamente de tudo, que não tem as suas dificuldades. Mas a verdade é que, do ponto de vista... por muito tempo, as pessoas ciganas, elas não se deslocavam porque elas queriam apenas. Não era só um ímpeto pessoal. Era também porque a própria sociedade obrigava. Tinham leis. Mas as pessoas ciganas, elas chegaram na Europa, não foram
obrigadas, né? Elas chegaram por conta própria. Então, quer dizer, o movimento, a andança cigana, ela está presente também dentro da cultura cigana. Eu acho que quando eu falo também de liberdade, desses valores de uma filosofia, eu falo também de valores das filosofias de uma forma em geral. Porque se a gente, por exemplo, pegar a filosofia indiana ou a filosofia africana, que também são contrapostos à forma de fazer ciência ocidental, elas têm essa visão também. E mesmo dentro da ciência ocidental, né, as linhas mais abertas, menos hegemônicas, as linhas que são contra-hegemônicas também têm. Então, quando a Michelle diz, eu também sou livre, eu acho que é isso, é desse sentido mesmo, né? Uma liberdade também de se expressar enquanto pessoa, enquanto ser humano, de poder ser cigano, acho que vai nesse sentido. E sobre o território, acho que as pessoas ciganas, elas foram as primeiras sem terra, né? Sem terra do mundo, porque não conseguiram, nessa disputa territorial, ter um país. Boaventura de Souza Santos fala isso, que alguns povos, na disputa pela divisão territorial do mundo, ficaram sem nação. Os ciganos foram um desses povos. Os povos ciganos ficaram sem um território. Os curdos também ficaram, né? Tem outros. Então, são povos sem terras históricos, né? Que não conseguiram. E aí, por isso que tem essa visão com um território muito mais fluida, né? Muito mais... Eu sou cigano, independente se eu estou no território do Brasil, no território de Portugal, no território da Espanha. Então, acho que é mais nesse sentido de que a terra é, sim, importante. A terra, ela é essencial e fundamental para a gente existir, para andar e viver em cima dela, para alimentar, né? Nesse sentido. Sobre levantamento, agora respondendo a Tânia, não existe levantamento do povo cigano em Mato Grosso, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. O que existe são estimativas. O IBGE não faz a contagem dos ciganos, né? Essa é uma pauta do movimento cigano, mas então é meio difícil a gente falar quantas pessoas ciganas tem com exatidão e onde elas estão. O que tem são as que os pesquisadores fazem, mas a gente não consegue, por exemplo, mapear tudo, né? A gente consegue mapear os grupos que a gente entra em contato. E aí sempre fica uma coisa menor, sempre fica uma coisa menor. Sobre a produção de materiais, essa questão é uma questão que eu confesso que está bem falho, né? Em todos os sentidos, porque eu não consegui produzir um livro da dissertação, eu não consegui produzir um livro ainda da tese, acho que tem muito para ser feito ainda aí. Muito bom, Aloysio. Pri, você quer comentar também? Sim. Quero agradecer as contribuições da Tânia e da Michelle. A Michelle não fez nenhuma pergunta específica, mas é bom falar alguma coisa, como, por exemplo, quando ela critica o termo direito à cidade, os deveres, ficam na onde? O Harvey, como geógrafo, isso é um dos grandes defeitos da geografia, olhar somente para a cidade, somente para o ser humano, e as outras formas de vida acabam ficando um pouco de lado. Então, acho que realmente nessa parte faltou um pouco de releitura e ressignificação desse termo. E com certeza nas próximas apresentações vai ter. Assim como os outros termos que foram usados, como, por exemplo, qualidade de vida, ter substituído pelo bem viver, no caso. Então, estar no GP é um aprendizado contínuo, acho que os GPanos sabem disso. Cada dia é um aprendizado diferente e a gente tem que estar sempre disposto a aprender, a ressignificar, não só as palavras, os conceitos, mas a forma como vemos o mundo e sentimos o mundo também. Então, são cuidados que vão ser tomados nas próximas apresentações. Muito bom. A Rose, ela mandou uma pergunta no chat. Qual a relação que as mulheres gestantes ciganas têm com a cultura, principalmente o sol, durante os rituais? Acho que o Aloysio talvez consiga... Posso falar. O que a gente tem nas comunidades ciganas, algumas, não todas, né? É a questão da medicina tradicional que está baseada nas ervas, principalmente do cerrado. Acho que essa é uma questão super interessante que liga a questão ambiental, né? A natureza como saúde, né? E não tem, assim, algum ritual específico, né? Para as gestantes ou não, mas o que tem os cuidados que uma gestante tem, são além dos cuidados de hospitais, né? São cuidados também
a medicina tradicional cigana, que são as ervas, né, o barro, alguns tipos de mel, alguns tipos de produtos nesse sentido, né? Agora, tem uma coisa, assim, falando sobre o nascimento, né? O nascimento é um dos principais rituais das comunidades ciganas, e são muito importantes, porque fazem a comunidade ampliar, né? Mas esse também, por um outro lado, é um problema se a gente pensar do ponto de vista da saúde, porque há muito pouco planejamento familiar entre as comunidades ciganas, e também existe dificuldades para ter saúde sexual, por exemplo. Eu acho que muitas não fazem o acompanhamento pré-natal, né? Acho que uma boa parte, principalmente as nômades, tem dificuldade para isso. Então, nesse sentido, acabam mesmo tendo os altos cuidados, né? Muito bom, Aloysio. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria falar que eu adorei a arte que a Priscila trouxe. Depois manda para a gente, Pri, lá no grupo. E o Aloysio, no mestrado dele, gente, ele que desenhou os mitos ciganos, e ele que fez uma roda que eu e ele inventamos de água, terra, fogo e ar em Bachelard, né, a Lu? Ficou Sim. Tão linda aquela roda lá dos 4 elementos que você podia mandar também. Ai, lindo. Gostaria de conhecer, Aloysio, teu trabalho ali, a arte. Eu até Priscila, a beleza da arte da artista aí que ela indicou. Parabéns, Pri. E a Lu também pelo mestrado. E o doutorado dele tem 600 páginas, não tive coragem de ler ainda. Quantas páginas? Quantas páginas? 500. Meu Deus. Tem coisa boa vindo aí. Muito boa. Irineu, ele foi o primeiro mestre Calon em Mato Grosso, pelo GPEA. Que orgulho, Aloysio. Que orgulho. Parabéns. Quando foi, Lu, que você defendeu? 2009. Olha, quanto tempo. Que lindo isso. Emocionante mesmo. Muito bom. É emocionante. Que é algo surreal imaginar isso, né? De lá para cá, tanta coisa. Ele desenha muito bem, gente. Antigamente ele fazia com lápis de cor, hoje em dia diz que ele está com a tinta, mas, nossa, é muito linda a arte dele. Eu queria ter trazido as artes para... Eu queria ter colocado nessa apresentação, mas aí deu um problema, não consegui. Se eu soubesse, eu emprestava os seus desenhos para você usar. Ele escondendo o ouro, trouxe uma apresentação em preto e branco. A orientadora dele falou para ele, vamos fazer um caderno pedagógico cigano, viu, Tânia? Pergunta se ele pegou no batente, não pegou. Quem foi a orientadora? Quem foi a orientadora, Luiz? Fui eu! Doutorado? Foi você, Mi? Não sabia. O mestrado foi a Michelle. Eu não sabia. Não. Você está falando de orientadora do Luiz, eu estou falando que é outra pessoa. Legal. Eu queria conhecer o trabalho de mestrado. Vamos fazer eu e a Priscila ainda esse caderno. Michelle, eu acho que compensa mesmo, viu? Eu trabalhei... Vamos fazer juntos. Esses encaixes do GPEA eu tenho usado muito na sala de aula, então eu vou esperar esse aí do povo cigano, que eu estou devendo também para os meus alunos. Ô, Aloysio, você deveria explorar um pouco mais essa cosmovisão. Eu sei que você tem conteúdo bom, cara, você tem experiência. É uma paixão individual minha, eu acho muito bonito, assim. Ele faz isso no mestrado, o mestrado dele é sobre as narrativas mitológicas, cosmovisões. Isso é lindo. Não esconde isso, não. Continua apresentando isso, explorando isso, entendeu? Isso é lindo, é outra cosmovisão, o mundo místico é muito forte junto aos ciganos, e é isso que marca muito a gente, né? Isso
Isso é muito bonito, você não podia parar, não para de estudar isso não, viu, Luiz? Sobretudo nesse mundo racional que nós temos aqui. A gente está pensando aí no pós com a Michele, né? No pós-doutorado com desterritorialização, não é isso? E tem todo Ele foi de mas agora ele voltou, você viu, né? Ele me abandonou, mas agora ele me encontrou de novo. Ai, que bom, que bom. Né, Luísio, tem toda uma questão, essa questão que o Irineu coloca, eu considero extremamente relevante, porque existe todo um mistério em torno da vida cigana, sabe? Da cultura, da arte, do misticismo, do mítico mesmo. Nossa, isso aí é... A dissertação dele... Viu, Fátima? O papel das... Viu? É muito forte assim, o papel das mulheres ciganas, né? Esse imaginário popular que tem das mulheres ciganas. Luiz deve ter estudado isso, eu sou leigo nisso, acho que é esse tipo de coisa que você devia explorar mais, viu? E, sobretudo nesse mundo cão aí, Luiz, vamos sair um pouco desse mundo racional, careta. Não estou dizendo que você seja isso, você não é isso. Mas a gente sair um pouco desse estruturalismo e pesquisar esse mundo mítico, esse mundo, isso aí tem resposta para muita coisa. Por exemplo, a mulher cigana, ela tem um imaginário popular muito forte, né? Pelo menos eu vejo isso na minha comunidade, né? Inclusive, quando eu estive em Portugal, eu fiquei muito impressionada com as ciganas de lá, porque elas são, sabe, assim... Elas fazem todo um cortejo para chegar na gente, né? Então, tem muita coisa. Nossa, eu tô louca para ver a tua dissertação de mestrado. Tá lá no banco do GPE, a tua dissertação de mestrado? Sim. Então, vou olhar lá. Vou olhar lá. Gostei muito. E os desenhos também fazem parte do mestrado. Muito bom. Então vocês três vão ter que se reunir para fazer, de fato, o caderno pedagógico dos ciganos Calon. Realmente. Muito bom. Muito bom. Gratidão, viu, gente? Muito bom. Gente, então, para a gente encerrar, eu vou aproveitar que eu tô aqui em Sorriso, essa semana. Ih, ficou mudo. Vim no meu casulo lá, e eu tô na casa de um grande amigo meu, que inclusive já era para estar morando comigo em Cuiabá, porque ele vai começar a fazer faculdade na UFMT, mas daí por causa da pandemia, acabou, ele está tendo aulas virtuais, e eu estou aqui na casa dele, Fábio Pedrotti. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Que nós já pesquisamos, mas ele não tem parentesco, pelo jeito, com a Débora. Com a Débora. Então, acho que o sobrenome se perdeu no meio do caminho. E como ele é um artista também, vou aproveitar dos talentos dele para a gente encerrar com uma canção. Ai, que bom! Maravilha! É muito bom receber o Romário aqui, a gente tem uma... Vem cada um aí também, só dá um oi pro pessoal. Inclusive, a irmãzinha tá aqui com a gente. Dá um Fala um oi pro pessoal. Oi! Fala seu nome pro pessoal. Meu nome é Ludmila. Ô, Ludmila, bem-vinda, Ludmila. Muito linda. Dá um beijo agora. Dá um beijo. Bem-vinda, Ludmila. Beijo, Ludmila, linda. Volta lá para sua tarefa. Ela está fazendo atividade de língua portuguesa, né? E o cachorrinho está derrubando os fios aqui. Vamos cantar uma música, então. Inclusive, nós até fizemos uma gravação dela ontem. E daqui a pouco o Romário vai cantar também. Não estou preparado para tal ocasião. Vai lá. Na bruma leve das paixões que vem de Deus, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ver. Sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus
anuncio nas catedrais que tu viria numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Obrigado. Muito bom, gente. Parabéns. Muito bom e obrigada pela canja aí. Obrigado, para mim é uma honra estar aqui participando dessa conferência, desse encontro do GPEA. Muito legal, muito obrigado pelo convite, Romário, e a todos vocês por me ouvirem um pouquinho. Se por acaso a gente for conseguir fazer a minha defesa no ano que vem, né, eu acredito que vai ser só ano que vem presencial, o Fábio Pedrotti estará presente também para fazer a parte de abertura artística. Mas se for virtual também, eu convido ele virtualmente para estar conosco também. Parabéns. Bom, então, vamos aos encerramentos. A Michelle quer falar alguma coisa? A Priscila? Agradecer Romário, agradecer ao Bruno, amigo do Romário, Fábio. Fábio, pela viola, Ludmila, Priscila, minha querida, obrigada. A Luísio, nossa, muito obrigada sempre. E as pessoas todas aqui, participantes, agora que eu vi o chat, e agradecer por essa participação. Obrigada. Boa tarde. A gente agradece. Muito bom, parabéns, gente, gratidão. Parabéns, Romário, parabéns, Priscila, parabéns, Aloysio. Que bom que vocês existam, que vocês estão aí. Ótimo. Viva, gratidão. Obrigado, gente. Eu agradeço, gente. Boa Beijo, gente, tarde. muita luz, tá? Muita luz para todo mundo.